Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula da disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal Rural do Semiárido. Na aula de hoje, nós iremos analisar a natureza das cargas modeladas especificamente para redes de distribuição de energia elétrica. Ao final da aula, nós resolveremos um exercício da nossa referência dessa unidade, que é o livro do professor William Kesten. Então, a partir dessa abordagem, de definir como nós poderemos descrever o comportamento dessas cargas, é fundamental, na verdade, termos em mente que o que nós fazemos, nós que trabalhamos com modelagem de redes, é definir basicamente o que cada um dos componentes que constam nesses sistemas de energia se comportam, tá? Só que de maneira matemática, a partir, obviamente, de uma análise física, do comportamento desses componentes de modo individual. Então, a partir dessa aula, nós iremos ver como a gente modela cada um desses componentes, a qual iremos unir ao final do nosso estudo e tentar trabalhar na rede da distribuição de energia de um modo geral, modelando cada um destes componentes, de modo a obter aquilo que nós buscamos solucionar. Por exemplo, definir qual é a queda de tensão de um trecho, quais são as perdas que nós temos nesses sistemas, qual é a influência de determinados componentes no regime daquele sistema, o que acontece, por exemplo, se eu adicionar um banco de capacitor, se eu adicionar uma geração distribuída, tá? Então, para que a gente tenha, na verdade, como resultado da nossa pesquisa, de maneira precisa, exata, é que nós possamos modelar estes equipamentos, como de forma geral, de maneira mais realística possível, tá? Então, como eu mostro aqui no slide, cada componente do nosso sistema ele vai possuir um modelo matemático. Então, a linha ela tem um modelo matemático específico, o transformador tem um modelo matemático específico, tá? Um banco de capacitor também. Então, qual seria a influência que cada um desses componentes teria, ao final da nossa análise, de juntar todos esses equipamentos em um programa só, já que nós vamos modelar de forma computacional e obtermos através de um fluxo de carga, por exemplo, quais seriam as influências de cada um destes componentes. Tá? Então, como eu falei, em uma rede de distribuição, a gente pode ter vários elementos trabalhando em conjunto, cada um com a sua função, a depender das características daquele trecho. Por exemplo, aqui nós teríamos uma ramificação trifásica, que pode se tornar uma ramificação monofásica, uma ramificação bifásica. Aqui no início do alimentador, nós teríamos, por exemplo, um regulador de tensão, que pode ser modelado, pode ser trabalhado dentro de um método de fluxo de carga específico para a distribuição, por exemplo, tá? Temos aqui também um banco de capacitor, que ele tem uma função específica. Então, como a gente iria modelar essa função, essa influência desse banco de capacitor dentro desta rede? Então, se a gente quer fazer um programa que simule a influência de cada um desses componentes no sistema, nós precisamos descrever como cada um deles, matematicamente, exercem um papel dentro da nossa rede. Tá? Então, os cabos subterrâneos, chave fusível, transformador inline, cargas secundárias. Então, na aula de hoje, nós iremos focar exclusivamente na natureza das cargas, como a gente pode modelar as cargas dentro do nosso programa. Tá? Então, como eu falei, os sistemas normalmente são descritos através de informações que a gente chama dados dos sistemas, que vão constar basicamente as ligações entre os nós. Tá? Então, cada pontinho desse escuro aqui seria um nó do nosso sistema. E entre os nós, a gente pode encontrar aí alguns componentes, como os chaves, os reguladores de tensão, os transformadores inline, como eu falei. Tá? Então, a gente tem aqui alguns componentes que vão tornar cada alimentador único. Então, cada alimentador vai ter suas próprias características, com ramificações, com comprimentos distintos, com equipamentos distintos, que demandam tratamentos distintos para manter um certo nível de qualidade. Tá? Então, aqui nessa figura da esquerda,
nós vemos aí o sistema real, né, o sistema de distribuição real, e sua representação por meio de barras e ramos, tá? Então, em relação às características dos sistemas de distribuição, o espaçamento entre as linhas aéreas e subterrâneas é uma informação importante que nós temos que levar em consideração quando formos modelar essas linhas aéreas e subterrâneas nas próximas aulas. As informações sobre os condutores que utilizaremos, né, como o raio médio geométrico, o diâmetro, a resistência. O regulador de tensão, né, a gente tem que definir qual seria a relação de transformação de potencial do TP e a relação de transformação de corrente do TC. Configuração do compensador, como o nível de tensão e os parâmetros R e X. E dos transformadores, como por exemplo a potência nominal, sua tensão nominal, as suas impedâncias internas, né, e as suas perdas também. Existem também alguns conceitos importantes, como por exemplo a demanda que cada tipo de carga vai requerer do sistema, né, a questão relacionada a fatores de carga, demanda diversificada, fatores de diversidade, demanda de utilização, etc. Então cada conceitozinho desse aqui vai determinar, né, as relações entre demandas de diferentes tipos de cargas ou conjuntos de cargas. Então, são informações importantes que podem ser utilizadas tanto no planejamento de sistemas, como, por exemplo, na estimação de estados para fins de supervisão da rede. Então, são informações que são úteis, por exemplo, para uma reconfiguração da rede, para uma expansão da rede, para uma reconstrução, recondutoramento da rede, tá? Então, são várias informações com conceitos diferentes, né? Nós vimos isso aqui nas disciplinas do curso de Engenharia Elétrica, mas que podem ser e são largamente utilizados na análise de cargas em redes de distribuição. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver, né, a relação de consumo entre diferentes tipos de unidades consumidoras, né, de classes de consumo, como, por exemplo, a comercial, que demanda ali uma grande quantidade de energia para fins de climatização, por exemplo, né? A residencial, né, cujo foco é a utilização de eletrodomésticos e iluminação. A industrial ela é caracterizada em grande parte pela aplicação, né, da energia elétrica para funcionamentos de motores trifásicos, né, em sua grande parte, assim como a rural também utiliza tanto motores quanto bombas. E os serviços públicos e poder público, né, também está muito focado ali juntamente com essa IP aqui, que é a iluminação, né? A gente pode ver que ela se inicia basicamente às 18 horas, mais voltada para a iluminação, né? A questão de climatização também, né? Se você for olhar de uma perspectiva, por exemplo, de universidades, de órgãos do judiciário, né? Vocês, a partir de análises que já foram realizadas, né, por diversas pesquisas, vê que a caracterização do consumo dessas unidades basicamente requerem mais para essas finalidades, né? Climatização, iluminação, utilização de computadores, etc. Então, em relação a essa determinação das cargas, né, tudo que a gente viu até então, quando a gente trata do modelo em si, né, da aplicação dessas cargas para fins de cálculos, a determinação de alguns parâmetros da rede, a gente pode subdividir as cargas em termos de cargas distribuídas e cargas concentradas. Tá? Então, são dois conceitos que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, vocês imaginem que para um projetista, uma pessoa, um engenheiro que trabalha com planejamentos de redes de distribuição, ou alguém que quer trabalhar exclusivamente com modelagem de redes de distribuição, né, através de uma rede existente. O camarada que vai trabalhar com isso, ele não vai pegar um instrumento de medição e vai sair medindo o consumo de cada residência, por exemplo. Tá? Isso é basicamente impraticável. E a gente sabe que para os sistemas atuais de distribuição, essa medição de cada unidade consumidora ela não é feita em tempo real, né? Como já existem, por exemplo, em alguns clientes do grupo A. Tá? Então, como é que a gente faz para determinar, por exemplo, a quantidade de cargas que a gente vai ter distribuída entre um trecho, né, ou um conjunto de trechos de um alimentador? Quais são as opções que a gente tem para estimar qual seria a queda de tensão que eu tenho em um trecho do meu alimentador com base naquelas cargas que estão alocadas naquela região específica da minha rede de distribuição. Tá? Então, essas aplicações na verdade, essas definições
de cargas distribuídas e concentradas, elas servem para isso, tá? Inclusive, elas são conceitos que vocês podem observar em normas de concessionárias aqui no Brasil, tá? Então, lá, por exemplo, na norma da Energisa, né, de projetos de rede de média tensão, lá ele diz claramente as definições do que é uma carga concentrada e o que é uma carga distribuída. Por exemplo, as cargas concentradas, só como exemplo, ele fala que cargas com demanda contratada acima de 75 kW ou edificações de uso coletivo acima de 225 kVA podem ser enquadradas como cargas concentradas, tá? Já o restante, que são cargas normalmente como as residências, pequenos comércios, né, que são cargas que não pertencem ali ao grupo A, elas podem ser consideradas como cargas distribuídas, tá? E como é que ele sabe qual é o percentual de cargas distribuídas e cargas concentradas? Bem, a concessionária ela tem em mãos, né, quais são as demandas máximas que elas têm em cada alimentador. E também a informação conhecida, as demandas de cada cliente, né, cada unidade consumidora do grupo A, que também está conectada a esse alimentador. Então, basta fazer a subtração entre a demanda máxima medida para o alimentador, menos a demanda máxima medida para as cargas concentradas. Dessa forma, você tem ali uma demanda medida, né, aproximada para as cargas distribuídas.